você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 32, vamos começar por Êxodo 32. Hoje é domingo, dia de ler a Bíblia, amém? Amém. Êxodo 32, verso de número 1, a palavra fala para mim e para você. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Verso de número 3, a palavra fala: todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. Dando-lhe a forma de um bezerro, então lhes disse: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão, presta atenção nesse nome de Jesus, irmão, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Feche seus olhos mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado pela Tua graça. Nós nos colocamos à disposição do Senhor nessa manhã. Nós Te damos toda a honra, toda a glória que pertence ao Senhor. Tudo isso, Pai, foi feito para Você. Nós preparamos a casa, nós arrumamos a mesa, nós Te damos total liberdade nessa manhã, Espírito Santo. Fale aos nossos corações, mude realidades, que essa palavra possa ser como semente liberada, que transforme realidades de dentro para fora. Essa é a nossa oração nessa manhã, é isso que nós oramos e profetizamos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que talvez não seja muito comum dentro das igrejas, mas eu creio que o Espírito Santo está levantando alguns homens e mulheres para que a gente possa falar um pouco sobre isso, porque a nossa igreja precisa estar preparada. Eu posso ouvir um amém, gente? Amém. Muita coisa vai acontecer nesses próximos dias, e isso é só um cumprimento da palavra do Senhor liberada sobre o tempo, sobre a estação. Mas hoje eu quero falar com você sobre um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, e é uma fé pop. Fala comigo, uma fé pop. Fala para a pessoa que está do seu lado, uma fé pop. Talvez você possa falar assim: como assim, pastor, uma fé pop? Vamos começar entendendo o que é pop. A palavra pop significa popular, ou seja, para ser considerado pop, precisa ser considerado popular, e popular significa ter a aprovação do povo, ter uma aceitação do povo, ter uma apatia do povo, ter uma... como é que eu posso dizer? Uma aprovação, acho que seria a palavra mais ideal para isso. Uma aceitação, um desejo. Ou seja, para ser pop, precisa ser aceito pelo povo. Vou trazer um exemplo para ver se você entende. No ano de 2018, você pode procurar isso na internet, no ano de 2018, os Estados Unidos resolveram fazer o que a gente chama de maior plantação da história de pistache. Não sei se você viu, mas tudo agora é pistache, irmão. Amém? É sabonete de pistache, é shampoo de pistache, né? Creme de pistache, né? Mas até alguns anos atrás ninguém conhecia pistache, ninguém comia pistache. Ou seja, um produto foi inventado, uma necessidade foi criada para que a aceitação desse produto, então, agora viesse a ser popular para o povo. Então, qualquer... né, hoje até o Shake and Shake, para você que é aqui na América, você sabe o que eu estou te falando. Né, até o Shake and Shake agora tem milkshake de pistache. Né, e é uma... Dubai Chocolate, thank you so much. Aí, ó, tá vendo? Dubai Chocolate, exatamente. Ou seja, alguns anos atrás a gente não tinha necessidade disso, mas feito um produto, feito algo que fosse necessária a aprovação do povo, então se começou a gerar uma necessidade. Faz sentido o que eu estou falando para você nessa manhã? E hoje eu falo com você sobre uma fé pop. Aonde você quer chegar, pastor? E eu quero trazer alguns dados aqui para você nessa manhã, antes da gente começar a falar diretamente dessa palavra. No ano de 2024, cresceu no Spotify 46% do consumo do que a gente chama de música gospel.
Glória a Deus, aleluia, amém. Só que isso reflete muito mais do que isso. O consumo de música gospel cresceu, marcas de roupa começaram a criar roupas que fosse para um determinado público, chamado de público crente, público da fé, né? Então hoje você consegue ver várias startups que começaram com roupas, né, boné e tudo que você imaginar sobre isso. E de uma certa forma, se a gente olha para uma perspectiva, isso é muito bom, porque de uma certa maneira a fé está sendo anunciada. Sim ou não? Sim. Mas hoje eu te pergunto, que tipo de fé está sendo anunciada? Porque existem alguns princípios que eu quero compartilhar com você, e a primeira verdade sobre uma fé pop é que para ser popular precisa ter aceitação do povo. Nem que isso custe ser algo mais diluído, nem que isso custe ser trocado algumas realidades, algumas palavras serem deixadas de lado para que outras possam ser aceitas. Porque vamos ser sinceros, gente, nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Se eu perguntar para você até mesmo sobre o pistache, acabar de você falar assim, não pastor, eu não gosto. Eu vou falar para você até você experimentar. Porque a experiência faz com que talvez nós possamos ter aceitação sobre aquilo. Quando a gente olha para essa realidade, aí eu quero questionar você a respeito de uma fé pop. Porque até que ponto essa fé pode ser popular a ponto de ser a voz do povo? De maneira muito clara, a gente olha para esse texto de Êxodo 32, a gente vê um povo que conhecia a palavra, que conhecia o direcionamento, que conhecia aquilo que o Senhor tinha liberado para eles. Mas eles começam a dizer, não, está demorando muito. Está demorando demais. Não está do jeito que eu quero, não está do jeito que eu gosto. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Vamos deixar isso um pouco mais leve, Arão, porque está pesado. Só que, por um certo lado, você até entende o povo. Mas como líder de um povo, eu fico imaginando, Arão conhecia o princípio. Arão conhecia a palavra. Por que Arão, e meu questionamento, e eu começo a mensagem a partir daqui, por que Arão muda a aliança? Por que Arão muda o cenário? Por que Arão transforma a realidade? Por que Arão se deixa ser moldado? Por que Arão deixa a aliança que ele tinha com Deus, a palavra que o Senhor tinha liberado? Irmão, a resposta para mim é muito simples, porque ele queria uma fé popular. O primeiro princípio da fé popular é que ela é baseada na aceitação do povo. Se todo mundo gosta, então é bom. Só que o problema é que eu e você precisamos entender que a voz do povo, irmão, não é a voz de Deus. Não, eu vou falar de novo, porque acho que você não entendeu nessa manhã. A voz do povo, na maioria das vezes, não é a voz de Deus. Arão, por buscar uma aceitação do povo, da sociedade, de todo mundo, porque eu estou falando para você de aproximadamente 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas pressionando Arão. Irmão, nesses últimos dias eu e você nós precisamos entender uma realidade. Se nós começarmos a viver uma fé pop, provavelmente seremos conduzidos pela voz do povo e não pela voz de Deus. E isso pode nos custar muito caro. Isso pode nos custar muito caro. Porque no final das contas, irmão, deixa eu falar algo para você. Sabe para quem nós vamos prestar conta daquilo que estamos fazendo? Para o dono da igreja. Para o dono da obra. E você vai poder dizer, no teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, mas a resposta ainda pode ser para mim e para você. Ei, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Porque uma fé popular, ela parte do princípio de ser popular. Uma fé pop parte do princípio de ter a aceitação de todos. Irmão, deixa eu te lembrar algo, nem Jesus teve a aceitação de todo mundo. Por que nós queremos hoje transformar a mensagem em uma mensagem popular? Por que hoje nós queremos trocar realidades? E o segundo ponto dessa mensagem, o primeiro é esse. Uma fé pop parte do princípio da afirmação, mas o segundo é que uma fé pop, ela tem um compromisso com a tendência e não com o princípio. Uma fé popular, ela tem um compromisso, uma aliança com a tendência. Então, se a tendência hoje é fazer um tipo de música, a gente faz esse tipo de música. Se a tendência hoje é fazer uma igreja que tenha mais uma atração do que a mensagem ministrada,
É essa a igreja que nós vamos fazer? Se for necessário, se for preciso botar um DJ na porta da igreja, eu estou falando de realidades que eu já vi. Irmão, isso me marcou tanto essa semana que eu falei assim, meu Deus do céu, me ajuda, Espírito Santo. Até que ponto nós vamos nos mover pela tendência e deixar os princípios de lado para fazer uma fé popular? Até onde vale ser popular ao povo para ter aceitação desse povo? Aonde os princípios estão sendo deixados de lado e aquilo que realmente precisa não está acontecendo. Irmão, deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. O Evangelho não veio para te fazer a sua vida melhor, ele veio para transformar a sua vida. Você não foi chamado, Cristo não morreu para você ter uma vida melhor. Cristo morreu por você para a sua vida ser completamente transformada. Sabe o que o Romanos capítulo 1, verso do número 16 e 17 fala? Fala assim, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que fé pop é essa, irmão? Que fé pop é essa fé popular, que a gente está mais preocupado com a aprovação da multidão do que a aprovação de Deus? Cuidado, porque as multidões podem te afastar do lugar onde o Senhor queria que você estivesse. Se tem algo que eu e a Sam nós temos orado todos os dias no quarto, sabe que é, Senhor, se for para nós perdermos o nosso coração por causa da multidão, não permita que essa igreja encha. Você faria essa oração, irmão? Se for para eu perder o meu coração, se for para eu sair do centro do propósito do Senhor, não me dê influência, não abra as portas, porque eu preciso estar no centro da sua vontade, aonde eu escuto do meu Senhor, servo bom e fiel, filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Até que ponto vale essa fé pop? Hoje eu falo com você sobre uma fé pop, aonde parte do princípio que tudo que eu preciso é a aceitação de um povo. O povo chega diante de Arão e fala assim, está demorando muito, não estou gostando, não está do jeito que eu queria, cadê Moisés? Vamos, Arão, cadê? Onde está o resultado? Cadê o resultado, Arão? Aí sabe o que Arão faz? Me traz o ouro, me traz tudo aquilo que vocês têm, eu vou fazer um ídolo para vocês. Um evangelho pop, irmão, Jesus. Um evangelho pop provavelmente vai criar muitos ídolos no meu e no seu coração. Glória a Deus, a gente não escuta um amém agora. É isso. Obrigado, Jesus, por essa mensagem. Cuidado, irmão, porque esse evangelho pop, no final das contas, pode levar você a um lugar de idolatria e não de rendição. Porque o que de fato o evangelho pop tem é um comprometimento com a tendência e não com o princípio. É tendência, a gente faz. Mas a gente escuta de vários líderes dizendo assim, não, mas a gente precisa entender que não importa o caminho pelo qual a mensagem está sendo pregada. A mensagem está sendo pregada. Eu te pergunto, até que ponto isso é verdade? Até que ponto vale a gente pegar o sangue de Cristo e começar a botar água nele, para ele ficar diluído, para a gente engolir melhor? Hoje eu falo com você sobre uma fé pop. Mas é pop, pastor. Só que você esquece que o que é pop hoje não é pop amanhã. Se você é movido por tendência, deixa eu te falar, a tendência passa. Esses dias eu estava conversando com uma galera que trabalha com a indústria do entretenimento aqui na cidade, e eles falaram assim, pastor, na indústria da moda, é o seguinte, quando você não é mais o rostinho que eles querem, eles te trocam. Quando você não é mais a bola da vez, o cantor do momento, eles te trocam. E na busca de continuar essa aprovação por aceitação do povo, eles começam a se vender, eles começam a trocar princípios. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Tem alguém que está entendendo essa palavra? Tem alguém que está entendendo essa palavra nessa manhã? Até que ponto vale nós sermos essa igreja que prega uma fé pop só para ter aceitação do povo?
Aonde nós temos um compromisso com a tendência e não com o princípio, irmão, deixa eu te falar, no final das contas, se você quebrar princípio, o princípio vai te quebrar, irmão. Hoje eu falo com você sobre uma fé pop. Mas é pop, pastor. É legal. Uma fé pop tem um compromisso com a tendência, irmão. E de tempos em tempos, a tendência muda. Tenho a plena convicção que daqui 2 anos ninguém vai lembrar mais o que é pistache. Então aproveita para comer agora. Porque assim, presta atenção. Sabe o que acontece com a tendência? Enquanto está em alta, tem valor. Quando não está em alta, não tem mais. Só que sabe o que é impressionante? E a palavra fala para mim e para você que nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Não foi por prata e nem por ouro. Você não foi comprado por uma moeda, irmão, que hoje perde o valor ou amanhã ganha o valor. Uma fé pop parte do princípio da aceitação do povo. Uma fé pop tem um compromisso com a tendência e não com o princípio. Uma fé pop, o terceiro princípio dessa mensagem, eu prometo que essa mensagem vai ser muito breve. Terceiro princípio dessa mensagem, desse ponto, dessa fé pop, é que uma fé pop rejeita tudo aquilo que vem contra ela. Se não é pop, se não é popular, se não é da maioria, a gente rejeita. O que aconteceu com Jesus, a pedra angular rejeitada pelos construtores? Ele não era da aprovação da maioria, mas ele tinha um compromisso com a palavra e com o princípio. Aleluia! Pai, não seja feita a minha vontade, seja a tua. Ainda que isso custe a minha vida, ainda que isso custe a aprovação. Vocês acham que eu vim aqui para ser aprovados por vocês? Nos dê um sinal. Jesus fala, eu preciso dar um sinal para vocês, eu não preciso, porque eu estou andando debaixo da palavra, eu estou andando debaixo da vontade do meu Pai, porque o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, ainda que isso custe tudo, ainda que isso custe a influência, ainda que isso custe a minha vida, ainda que isso custe mesas para eu sentar. Você acha que Jesus sentava em todas as mesas, irmão? Não sentava. Mas ele não tinha um compromisso com a tendência, porque o governo de Roma passou. Mas a palavra permaneceu. Porque céus e terra passarão, mas a sua palavra, Senhor, permanecerá para sempre. Uma fé pop parte do princípio da aprovação de todo mundo. E se não aprova todo mundo, a gente rejeita. Eu conheço tantas pessoas que são tão usadas pelo Espírito Santo, mas pelo simples fato de não terem 10 mil, 20 mil, 30 mil e um selo verificado no Instagram, não têm a oportunidade de ministrar nas igrejas. Hoje, a aprovação diante do povo não é mais a unção que você carrega, é o tanto de influência que você tem. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Influência é uma hora passa, irmão. Unção não se compra, unção não se vende. O problema é que tem muito ministro achando ao contrário. Se não for verificado, se não tiver 50 mil, ele não tem se ele não tem respaldo da multidão, a fé dele não é pop, então a gente rejeita. Hoje eu falo com você sobre uma fé pop. É engraçado porque quando a gente olha para a palavra, quem está comigo diga amém. 2 Timóteo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Vamos para a Bíblia. Eu gosto de pregar a palavra. São poucas as igrejas que hoje pregam a palavra, então, parabéns, você achou uma. 2 Timóteo capítulo 4. Obrigado, Espírito Santo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos,
por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Essa é a carta de Paulo a Timóteo. Paulo, como ministro do Evangelho, ele fala assim: Timóteo, presta muita atenção no que eu preciso falar com você. É engraçado porque muitas das realidades que Paulo escreve a Timóteo, a gente vê hoje, no nosso dia a dia de igreja. Você quer ter um atendimento com o pastorzão Paulo? Marca um atendimento com ele, senta lá na sua casa, abre as cartas e com certeza ele vai falar com você. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, verso número 2, a palavra diz: pregue a palavra. Pregue a palavra. Sabe que, deixa aberto para mim esse texto, por favor. Sabe o que Paulo fala em Efésios capítulo de número 2? Que seja amaldiçoado todo aquele que prega um outro tipo de evangelho, ainda que um outro anjo venha pregar algo que não veio da parte do Senhor. Irmão, sabe qual é a mensagem do evangelho? Eu vou te lembrar qual é a mensagem. Jesus veio, se entregou por mim, por você, entregou o seu sangue para que nós tivéssemos uma aliança, fomos libertos, pudéssemos ser libertos do pecado, para que o Filho pudesse nos libertar, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, pois não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nessa entrega, nesse sacrifício, aonde o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, se entregou por nós, Ele nos deu acesso ao Pai, e por meio desse sangue nós clamamos: Abba, Pai. Esse é o Evangelho, irmão. O Evangelho que João Batista pregava é: arrependei-vos. Essa fé pop que a gente tem hoje, a última coisa que a gente quer é confrontar, porque precisa de arrependimento, e poucas pessoas sabem o que é isso hoje. O Deus não mudou, irmão. Vou falar de novo para ver se eu e você nós entendemos. O nosso Deus não mudou, irmão. Nossa fé não pode ser diluída para que seja mais fácil de engolir. A mensagem é uma só: se arrependa, o reino dos céus está próximo. João Batista prega isso, Jesus prega isso, Pedro prega isso, Paulo prega isso, João prega isso. Por que a gente quer fazer hoje uma fé pop, irmão? Para ter aceitação do povo? Sabe por que hoje a gente tem muita variação de muita coisa do que a gente acha que é evangelho, desse evangelho de uma fé pop? Só existe isso porque tem gente para consumir. Lembra que eu falei para você da tendência? Se você consome a tendência, provavelmente você consome aquilo que é feito. Em outras palavras, só tem palhaço porque tem circo. Eu ouvi uma frase essa semana, eu estava no atendimento, cara, essa frase me pegou demais. Ele fala assim: o falso profeta é um castigo de Deus para o falso crente. Porque se você não conhece a palavra, irmão, qualquer coisa tá bom. Qualquer coisa serve. E de preferência que seja um evangelho popular, um evangelho pop, onde eu consigo aceitar, eu consigo engolir. Não tenha transformação, não tenha mudança de rota, não tenha arrependimento, não tenha transformação de vida. Irmão, Jesus não veio para te trazer uma vida melhor, Ele veio para transformar a sua vida por completo. Uma fé pop parte do princípio da aprovação. Uma fé pop tem um compromisso, tem uma aliança com a tendência e não com o princípio. Uma fé pop rejeita tudo aquilo que vem contra ela. Paulo fala: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Essa é a mensagem, essa é a instrução. Verso de número 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Continua lendo. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Hoje eu falo com você sobre uma fé pop. Não sei se você consegue enxergar isso, irmão. É só você abrir seu celular. Se o seu algoritmo é igual ao meu, você já viu muita coisa essa semana. Uma fé pop, que parte do princípio da aprovação do povo. Uma fé pop, que tem compromisso com a tendência e não com o princípio. Uma fé pop, que rejeita tudo aquilo que a confronta. E por último, mas não menos importante, a fé pop não se sustenta. Tem outra frase que eu ouvi essa semana, porque parece que essa semana o Espírito Santo falou assim: senta que você vai ouvir, senta que lá vem a história. A frase era a seguinte, e eu vou pegar essa frase e vou fazer uma subfrase dela. A frase era: se o seu talento te leva aonde a sua unção e o seu caráter não te levaram, provavelmente você está fadado ao fracasso. Em outras palavras, deixa eu deixar isso mais claro para você. Aquilo que você faz com a força do seu braço, você sustenta. Aquilo que Deus faz, Ele sustenta. Irmão, se você está construindo um império na força do seu braço, deixa eu falar, você sustenta. Agora, se o Senhor está te levantando, se o Senhor está liberando uma palavra, irmão, Ele vai te sustentar todos os dias da sua vida. Isaías 55 fala: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Cada palavra que sai do meu trono não voltará vazia. Se uma fé pop tem um compromisso com a tendência, uma fé verdadeira tem um compromisso com Deus. Vocês vão cair. Falsos profetas, essa é para você, você vai cair. O que você está construindo como império vai cair. Vai ser evidenciado. Ha chegado um tempo e já é a hora que o Senhor vai começar a separar o joio do trigo, irmão. Tem cara de trigo, tem jeito de trigo. Sabe qual é a diferença do joio para o trigo? Quando você amassa. Quando você amassa, o joio vira pó. O trigo, quando você amassa, tem fruto. Uma fé pop tem um compromisso com a tendência, não com o princípio. Ela busca a aceitação do povo, nem que isso custe construir ídolos para que nós possamos estar saciados. Uma fé pop vai contra tudo aquilo que rejeita o que ela é. Irmão, eu não estou nem aí se vão me rejeitar. Mas se o Senhor está buscando um que seja capaz e tenha temor o suficiente para abrir a boca e começar a declarar: deixa eu falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não vão calar a igreja do Senhor. Quarto e último ponto que eu acabei de falar para você. Uma fé pop não se sustenta. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Mateus 28, verso de número 16. Mateus 28, 16 fala: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre tem os crentes pop. Vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso de número 20, a palavra fala: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmão, deixa eu te falar algo: se você está construindo pela força do seu braço, você vai sozinho. Agora, se você está estabelecendo o reino de Deus, pregando a palavra, expulsando os demônios, curando os enfermos, esteja certo disso, Ele estará convosco todos os dias da sua vida até o fim dos tempos, porque Ele sustenta a sua palavra, porque Ele sustenta a sua obra, Ele sustenta uma fé de verdade. Eu não vou viver uma fé pop. Eu não vou viver uma fé pop. Se coloca de pé em nome de Jesus nessa manhã. Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs, that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, with power and grace, with awareness. I will make to the end. If I could just see your face. Nós estamos aqui nessa manhã. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Se você entendeu essa palavra, irmão, se essa palavra falou com você nessa manhã, comece a declarar isso: Senhor, eu não quero viver uma fé popular, onde eu me baseio na aprovação do povo, onde eu troco princípio, onde eu busco tendência, onde eu crio ídolos para que eu possa satisfazer os desejos do meu coração. Show me your face, Lord, with power and grace. Oh, I will make to the end. If I could just see your face. Mostra-nos a tua face nessa manhã, Jesus. Declaramos nessa manhã que toda a fé firmada em bases que não sejam o Senhor caiam por terra nessa manhã. Pai, que tudo aquilo que estamos vivendo como igreja, que estamos vivendo como seu povo, possa estar baseado no nosso firme fundamento Jesus, no nosso firme fundamento Jesus, na nossa fé inabalável no Senhor. Por isso nessa manhã nós te agradecemos, nós honramos o teu santo nome, nós dizemos: seja exaltado, Senhor. Nós não trocaremos a tua presença, nós não trocaremos a tua presença, ainda que isso custe tudo, ainda que isso custe uma influência, ainda que isso custe um palco, não vai nos custar a sua presença, não vai nos custar o nosso relacionamento com o Senhor, porque nós queremos viver uma fé de verdade, uma fé inabalável. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.